Bem, pessoal, acho que a gente já pode ir começando. Já estamos com bastante gente aqui. Depois, à medida que o pessoal for entrando, a gente vai aceitando aqui também, se mais gente for entrando. A gente depois vai disponibilizar a gravação também para vocês. Eu não tenho certeza ainda se a gente vai enviar ali na comunidade, vai enviar individualmente para cada um, mas a gravação vai chegar até vocês depois também. E basicamente, primeiramente, eu queria só explicar um pouco sobre como vai ser essa dinâmica que a gente vai ter agora nas quartas às 5. A gente está fazendo um teste para ver se os nossos clientes vão achar isso proveitoso e tudo mais. E a nossa ideia é ter uma reunião de NDocs intercalada com uma reunião de NLearn e Analytics também. Então, hoje é a reunião de NDocs, para os nossos clientes entenderem um pouco melhor como que funciona o NDocs e tudo mais, que a gente percebeu que algumas pessoas elas algumas pessoas elas podem estar com dificuldades porque é uma ferramenta bem diferente, né? Então tem suas peculiaridades e tudo mais. Então basicamente a gente está criando essa reunião semanal para isso. A gente vai sempre informar vocês. Por enquanto essa reunião ela vai durar até o fim de maio. A gente mandou ali na comunidade o calendário. Então para hoje e para depois da semana que vem vai ser de NDocs. E na semana que vem vai ser de NLearn com Analytics e na última semana de maio também NLearn com Analytics. Basicamente, então agora eu vou passar a palavra aqui para o Felipe Galiano, que é o nosso especialista de IA aqui, ele que desenvolve a IA, ele que desenvolveu a IA aqui com a gente, tanto a de suporte como a de cotações, e ele vai passar então hoje um pouco sobre o NDocs, sobre como vocês podem preencher melhor o NDocs. Qualquer dúvida vocês podem interromper ali também a explicação para perguntar, e no final, vocês podem se sentir livres também para quer compartilhar um caso da sua empresa ou depois quer só dar um exemplo de algo que parece que não está funcionando da forma que vocês estão fazendo no NDocs. Podem ficar tranquilos que a gente pode usar aqui os nossos exemplos que a gente tem também para ajudar vocês a como preencher de uma forma melhor. Então, se quiser se apresentar já, Felipe. E qualquer dúvida, daí no final ali a gente vai deixar um tempo só para as dúvidas, mas se forem surgindo ali também no meio da explicação, podem interromper sem problemas, tá? Exatamente, gente, uma boa tarde, né? Talvez muitos já tiveram reunião, né, comigo, né, sobre NDocs, mas é sempre bem-vindo, né? As dúvidas vêm surgindo com o uso, né, dos nossos produtos e, né, como o Lucas comentou, né, com esse intuito de ajudar ainda mais, né, vocês, a gente está fazendo essa reunião aqui, então, para ter um pouco mais de, né, além de ter uma explicação novamente, né, mas também está aberto a dúvidas de vocês. Então, a dinâmica aqui, né, gente, eu vou começar explicando, né, como, por que a gente, né, preenche o NDocs, como que preenche, né, etc. Mas, como o Lucas comentou, qualquer dúvida que surgir, podem levantar a mão, né, ou desmutar mesmo e falar que a gente aborda, tá bom? Sintam-se à vontade. Então, primeiramente, gente, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para ser um pouco mais fácil, né, a compreensão, né? E, gente, então, o NDocs, gente, nós criamos essa ferramenta, né? Porque nós sabemos, né, que o Channel Manager, seja a Stace ou a Ayrton, né, muitas vezes pode faltar um campo, né? Pode faltar uma explicação a mais, né? Ou mesmo não querer colocar no próprio anúncio, né? Porque às vezes aquela informação pode não condizer com o padrão de vocês, né? Eu não quero às vezes colocar no anúncio que não tem um ferro de passar, né? Mas no NDocs você pode colocar isso, que caso haja um cliente, né, que tem aquela dúvida de não tem o ferro de passar, ela vai repassar só para aquele cliente, né? Não fica exposto, né, para todos os clientes que vão ver o anúncio de vocês. Então foi pensando nisso, né, que nós criamos então o NDocs, né, essa ferramenta, para ser meio assim, né, resumidamente, né, ele é uma extensão do Channel Manager, né? Ele é uma extensão do anúncio, só que é um anúncio que só a nossa IA vê, tá certo? E também, né, não só isso, né? Nós também temos a parte de informações gerais, que é também muito utilizada pela nossa IA, que a gente vai já entrar, né, nesse mérito aí. Então, primeiro, gente, antes de a gente começar a falar qualquer coisa sobre NDocs, né,
como que a gente chega nessa página, né? Basicamente, vocês podem vir aqui na barra de pesquisa e digitar a empresa de vocês, tá bom? Né? Digitou o nome, vai aparecer o livro, né? Então, no caso aqui, a gente está usando um livro de teste da Newbyte. Então, se a gente clicar no livro de teste da Newbyte, a gente chega nessa página, tá bom? Quando a gente chega nessa página, gente, nós vamos ter o informações gerais, todo mundo tem o informações gerais, tá bom? E vai ter de cada imóvel de vocês, tá certo? Nós fazemos esse preenchimento para vocês, tá certo? De adicionar, né, o imóvel de vocês aqui, tá? Não se preocupem, né? É atualizado sozinho, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui no Nidox, né? Se eu já tenho no meu anúncio, né? Eu já tenho meu anúncio no meu Channel Manager, né? Stays, Ayrton, né? O que eu preciso colocar a mais, né? Para nossa IA ter um funcionamento melhor, né? Ter um atendimento melhor, reter, né? Mais conversas, tá bom? O NDocs, o principal fator dele é quanto mais alimentado ele estiver, mais a IA vai conseguir responder sozinha, tá certo? Fazendo então o atendimento de vocês humano ter menos fluxo, certo? Então, quanto mais o NDocs estiver alimentado, menos fluxo para atendimento humano, tá certo? Ajudando então no atendimento de vocês, só para o que realmente é necessário, tá? Então, né, como eu disse, né, o ferro de passar roupa, se não tivesse na Stays e não tivesse no NDocs, ela transferiria para um humano, né? Que é facilmente resolvido sendo documentado se tem ou não tem, né? Caso for negativo. Então, gente, primeiro eu vou abrir aqui um Channel Manager, né? Aqui a gente tem a Stays, tá certo? A gente tem aqui a nossa Stays de teste, né? Isso aqui é um imóvel fictício, tá certo? Que a gente usa para mostrar para vocês. E a nossa IA, ela tem acesso a muitas coisas na Stays, tá certo? E basicamente nesse caso, temos dois campos, digamos assim, que a nossa IA não consegue pegar da bendita Stays, né? Pelo menos não no momento, viu, gente? A gente tem mapeado isso como melhoria, mas não depende só de nós, tá? Depende também um pouco da Stays. Então, assim, é algo que é com calma, tá bom? Que a gente vai fazer com calma, mas com certeza no futuro isso pode até ser implementado, tá? Então, o que a nossa IA não consegue pegar na Stays e como que a gente contorna isso, tá certo? Qual que é a solução para esse problema, tá? Então, a gente tem dois campos aqui que eu vou mostrar para vocês. O primeiro campo, gente, é o arredores e atrações, tá certo? A nossa IA não recebe, tá? Esse campo da Stays. Então, o que é esse campo, né, gente? Geralmente é usado para falar de um ponto turístico perto, né? Uma padaria, um restaurante conhecido que vocês queiram recomendar, né? Um mercadinho, né? Ou algo do tipo, tá? Então, esse campo aqui, a nossa IA não recebe da Stays, tá certo? No momento. E como que a gente faz para contornar isso, né? Nós temos, então, dois jeitos de contornar isso, gente. Primeiro, a gente tem o jeito direto no anúncio e a gente tem o jeito do NDocs, tá? Então, para o primeiro jeito do direto no anúncio, gente, a gente faria diretamente no Channel Manager, tá certo? A gente viria aqui em conteúdo descritivo, que é onde você consegue escrever, né? Você consegue escrever mais sobre o anúncio, né? Então, aqui tem a descrição resumida, notas gerais. E a própria Stays, né? Tem aqui descrição do bairro, né? Tem aqui descrição do bairro. Então, aqui a gente poderia colocar, como está aqui no exemplo, bem simples, tá bom? Vocês podem colocar mais, se quiser colocar endereço, nome de rua, é de vocês, tá bom? Mas simplificado assim também funcionaria. E aí ela já mataria esse caso de regiões próximas dos arredores e atrações que ela não pega. Ah, eu não quero colocar no meu anúncio. Eu acho que fica feio. Eu acho que eu queria colocar completo, né? Mas se eu colocar completo no anúncio, fica feio, fica muito poluído, né? Não quero. Então a gente poderia usar o NDocs, gente, né? No NDocs, a gente disponibiliza, então, os capítulos individuais de imóveis. Então, esse imóvel aqui, gente, voltando. Pera aí que eu me perdi aqui. Aqui, ó, voltando para cá, a gente consegue ver que ele é o BH01J, né? E
Então aqui a gente vai procurar aqui ele, e ele está aqui, ó, BH01J, tá? Então a gente clicaria aqui nele. Quando a gente clica nele, gente, aparece essas 3 opções, tá? Que é o Public, o Booked e o In-House. Como que eu vou saber aonde que eu quero documentar? A gente vai fazer uma pergunta para nós, tá? Essa informação que eu quero colocar, qual a informação? Vamos voltar lá. Eu quero colocar do Mercado Central. Ela é uma informação que quem pode saber? São qualquer tipo de pessoa fazendo uma cotação? É só para os meus hóspedes que já têm uma reserva? Ou é só para o meu hóspede que está lá dentro da casa já? Né? A gente faz essa pergunta. O Mercado Central, gente, eu acho, né, na minha opinião, que qualquer pessoa pode saber a localização dele. Então eu viria aqui no Public, tá certo? O Public todo mundo pode saber. O Booked são pessoas que já têm a reserva fechada. E o in-house são para pessoas que já passou o horário de check-in dela, tá certo? Então eu vou clicar aqui no Public do imóvel BH01J, porque é o imóvel que está aqui na Stays, certo? Viria aqui então em editar e eu simplesmente poderia pegar essa informação que está na Stays, né? E colocar ela aqui dentro, tá certo? Aqui dentro. E aí, aqui dentro, eu poderia complementar ela, né? Poderia colocar endereço do Mercado Central, né? Rua tal, número tal, telefone. Poderia, né? Se for uma parceria de vocês, né? Vai saber, um restaurante que vocês queiram divulgar. Não sei. Né? Depende de cada diretriz de empresa, tá bom? Mas vocês poderiam, né? Colocar esse complemento e aí só a IA teria acesso a isso. E ela forneceria para o hóspede caso ele perguntasse, né? Ah, tem algum mercado perto? Aí ela falaria, Mercado Central, no endereço tal, rua tal, certo? Ela conseguiria fazer essa apresentação, né, das atrações e arredores. Tá bom, gente? Então, pode ser um pouco chato, né, de fazer de primeiro, né? Mas tem que lembrar que tudo que o NDocs faz, ele pode ser trabalhoso, mas uma vez bem feito, vocês não precisam fazer de novo, tá certo? E eu garanto para vocês que um NDocs bem feito vai fazer a IA reter muito mais do que vocês imaginam, tá certo? Passando nisso, gente, né? Vemos no ambiente de endereço, né, a gente está no localização, né? No ambiente de endereço, gente, a nossa IA consegue pegar tudo, tá certo? Não se preocupem. Então, aqui, um clique na beira-mar salvou, ela saberia que essa propriedade é beira-mar, tá? Aqui, não se preocupe, então, é só colocar o que realmente está no Channel Manager de vocês. E já na parte de cômodos, é a segunda localização que eu falei para vocês, que a nossa IA não tem acesso. O que acontece no cômodos, gente? Atualmente, a nossa IA, ela sabe quantos quartos tem, ela sabe quantas camas tem, mas ela não sabe que tipo de cama que é quando é documentado no cômodos, certo? Que é onde geralmente vocês documentam, tá? Então, essa parte aqui, nós não temos acesso no momento. Como que a gente, então, resolve, né? Para a nossa IA saber qual tipo de cama tem nesse imóvel, né? Vai seguir a mesma lógica, gente, do arredores de atrações. Nós podemos tanto documentar no Channel Manager quanto no NDocs. Então, no Channel Manager, a gente voltaria aqui, ó, no conteúdo descritivo, tá? E aí, aqui no conteúdo descritivo, nós temos aqui, ó, sobre o espaço, né? Poderia ser qualquer campo, tá, gente? Isso de escolher o espaço, né? Sobre o espaço, sobre a região, sobre o bairro, né? Isso aqui é mais pro anúncio de vocês, tá? Para nossa IA não tem tanta diferença, tá bom? Mas é mais questão do anúncio de vocês. E aí aqui sobre o espaço, olha como que tá escrito aqui. Suíte cama queen, ar-condicionado split, cortinas blackout, armário e smart TV. Então aqui a gente está falando para a IA que é uma suíte que tem uma cama queen. Aí olhando esse apartamento, ela tem uma cama só. Então se o hóspede perguntar, qual cama que é? Ela falaria que é uma cama queen, tá certo? Não quero documentar isso no meu anúncio, porque eu acho que fica feio, eu acho que eu perco venda, né? Gente, cada um tem a sua estratégia, né? A gente entende isso. E aí é justamente que eu reforço para usar o NDocs, porque o NDocs ele só vai ser para IA
e para as pessoas que perguntarem da cama. Então, para aquela pessoa que é relevante, vai ser respondido. Para aquela pessoa que nem pensou qual cama que é, fica, digamos assim, oculto, né? Porque não é relevante para venda para aquela pessoa, tá? Então, aqui a gente chega aqui no NDocs e a gente poderia simplesmente colocar que na suíte tem uma cama queen. Ponto. Pode ser bem tranquilo de se documentar, tá, gente? Na parte do imóvel específico, nós podemos documentar como se fosse escrevendo no Channel Manager, tá bom? Como você escreveria na Stace, como você escreveria no Airbnb, né? E etc. Então a gente pode tranquilamente escrever exatamente assim, tá? De um jeito mais tranquilo, né? Um jeito mais simples, tá? E a nossa IA vai entender, né? Continuando aqui, então, a gente tem a mente do anúncio, né? A gente tem também a mesma coisa. Nossa IA tem acesso aqui. Então, um clique aqui no porta ampla em casa salvar, ela saberia desse amenity, né? Ducha 100 degraus, tá certo? Então, aqui tudo a gente vai ter acesso. O conteúdo descritivo, ela também tem acesso a tudo, mas vale ressaltar talvez uma informação interessante para vocês. Aqui no final do conteúdo descritivo, temos os campos personalizados, tá? E os campos personalizados, gente, a nossa IA também tem acesso, tá? Só que o que acontece com esses campos personalizados? Eles são considerados, tá, na nossa IA, algo sensível, né? São informações sensíveis, geralmente, no campos personalizados. Então, os campos personalizados, eles só são liberados para a nossa IA para hóspedes in-house, tá certo? Então, se eu tiver alguma informação de cotação no campos personalizados, a nossa IA não tem acesso, tá certo? Teria que estar sendo documentado em outro local, tanto no Channel Manager ou no próprio NDocs, tá bom? Não tem essa preferência, tá? Não tem que estar no NDocs ou estar no Channel Manager. Pode ser um dos dois, não tem problema, tá? E regras da acomodação. Nós também temos acesso a tudo o que está aqui, né? O regras adicionais também temos acesso, tá? Então, o que for colocado aqui nós temos. A única coisa que nós não temos acesso, que muitos consideram regras da acomodação, mas na Stays não está aqui dentro do regras da acomodação, né? Fica em outro lugar, né? Fica se eu não me engano, acho que é no auxiliares, né? Agora não me foge a memória, que é como se fosse esse reloginho aqui, gente, do horário de check-in e horário de check-out da propriedade. Esse campo na Stays não é mandado para nós, tá certo? Então isso também é resolvido. Sendo documentado esse horário de check-in e horário de check-out da propriedade específica, tanto no NDocs ou no conteúdo descritivo, tá vendo? Ou aqui mesmo no regras adicionais, poderia ser aqui, né? A gente poderia colocar aqui, ó, horário de check-in, né? 3 horas, horário de check-out, 11 horas, tá certo? Só isso aqui já resolveria, tá bom? E isso é mais para cotação, tá certo? Porque quando um hóspede tem uma reserva fechada, aí a IA já recebe o horário de check-in e o horário de check-out daquela reserva específica, tá bom? Então essa informação do horário de check-in e horário de check-out seria mais para cotação, tá certo? Uma consulta, né? Ou uma cotação direto no WhatsApp, tá certo? Com isso, então, a gente agora já sabe o que tem no Channel Manager, né? E aí, o que faltou, então? Se eu tenho tudo no meu Channel Manager, você fala para mim, Felipe, o meu Channel Manager é impecável. Eu tenho todas as informações no Channel Manager. Aí eu vou falar para você que você pode sim ter todas as informações no Channel Manager do seu imóvel, mas você não tem, muito provavelmente, da sua empresa. E aí que entra lá que eu falei lá atrás, do Informações Gerais, tá certo? O Informações Gerais, gente, ele é um livro, né, um capítulo no NDocs, que todo mundo tem, né? E aí a gente clica aqui, vai vir a mesma lógica do public, o booked, o in-house, que a gente vai se perguntar, né? Isso que eu quero registrar, né? No NDocs. Todo mundo pode saber? Uma cotação pode saber? Uma consulta pode saber? Pode saber. Então vai para o public.
Não é que é relevante, é que se ele pode ou não saber. Esse sistema de Public Booking House, ele serve para privar informações, certo? Se eu achar que é uma informação sigilosa e eu não quero passar numa consulta, eu faria no Booked. Eu só quero passar para quem já fechou comigo. Entendeu? Não é que é relevante só para quem é Booked. Não, não, não. Eu só quero passar para quem é Booked. Essa é a diferença, tá bom, gente? Então, se você achar que a informação que você quer registrar, uma consulta poderia saber, você vai no Public, tá certo? Então, a gente clicando no Public aqui, gente, a gente vai vir em editar, né, para a gente poder registrar as informações aqui. E aqui já de antemão, né, tem algumas, né, as nossas de testes, né, não é um modelo exato que a gente usa, tá certo? Isso aqui é um modelo bem antigo. Eu até na próxima semana eu deixo atualizado, né, para vocês, porque esse aqui é um modelo bem antigo nosso. Mas aqui aqui nesse local, gente, nós vamos documentar diretrizes da empresa de vocês, tá certo? Por quê? Porque a IA, ela sabe o amenity do imóvel, né, que já está no Channel Manager, ela sabe o que vocês documentaram lá, mas ela não sabe política de early check-in, ela não sabe política de late checkout, ela não sabe sobre cancelamento, ela não sabe sobre formas de pagamento aceita, sabe? E essas coisas não estão lá no anúncio de vocês, certo? Pensando nisso, que é uma informação que vai valer para praticamente todas as acomodações de vocês, o informação geral, ele está ligado a todas as suas propriedades. Então, documentado uma vez sobre early check-in, todas as suas propriedades usarão aquele diretriz do early check-in, tá certo? Então, pensando nisso, né? Mesmo esse antigo aqui, né? Você pode ver que está documentado muito diferente do que eu mostrei anteriormente, porque, gente, diretriz de empresa, como vale para todos os imóveis, tem que ser um pouco mais detalhado, tá certo? Tem que ser um pouco mais estruturado para a nossa IA ter um atendimento melhor e vocês ter um pouco mais de controle de como que a IA se comunica, tá certo? Então, pensando nisso, gente, nós temos o Help Center da Newbyte. Não sei se vocês já entraram nesse site, mas o Help Center da Newbyte, nós documentamos aqui sobre todos os nossos produtos, basicamente, incluindo a IA, tá certo? Então, aqui a gente vai passar, tem o NChat, e aí aqui embaixo temos inteligência artificial. Clicando aqui, gente, nós temos os primeiros, eles falam um pouco mais sobre os nossos produtos, né? Mas logo embaixo nós temos sobre os NDocs, tá certo? O primeiro do NDocs, ele é basicamente uma explicação, né? Basicamente o que eu estou fazendo aqui com vocês, certo? Então, caso vocês queiram revisitar, né? Também tem esse vídeo aqui, certo? Explicando o NDocs. Mas o que a gente quer hoje é os guias de preenchimento, certo? Então, pensando, gente, em ajudar vocês a preencher o NDocs, nós fizemos, então, 2 guias sobre informações gerais, né? Temos o nosso primeiro guia, que é dando uma geral, né? Ele dá uma explicada do que deve ser preenchido, né? Também temos aqui, então, fala aqui, ó, política de cancelamento, né? Regras de reembolso. Só que aqui ele está explicando o que deve ser preenchido. Ele ainda está dando como, né? O que realmente deve ser preenchido, né? Vocês têm que pensar, né? Porque cada empresa é cada empresa. Mas pensando nisso, né? Pensando em ajudar mais vocês, aqui embaixo, nesse aqui, ó, exemplos para o preenchimento, nós fizemos 23 tópicos, tá? Eles são genéricos, mas vocês podem bater o olho e falar, olha, a minha empresa usa isso. E aí você vai lá, copia e adequa a sua empresa, tá certo? Então, como que funciona isso, gente? Ó, exemplos para preenchimento. Aqui vai ter uma breve explicação por que é importante documentar o NDocs, né? Mas logo aqui embaixo, aqui a gente tem os tópicos, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, early check-in, temos late checkout, né? E a gente vai descendo, a gente vem aqui, ó, envio de documentos, caso usem, né? Caso tenha alguma informação sobre, regras de cancelamento e reembolso. E vai indo, gente, vai indo, vai para baixo, você vai ver que tem muitos, tá bom? Então 13, alteração da reserva. E aí vocês podem dar uma olhada nessa lista e ver quais tópicos, né, que se adequam à empresa de vocês, tá bom? E claro, isso aqui, gente, é para dar ideia para vocês. Vocês podem documentar
tópicos que não estão aqui. Isso aqui são exemplos, tá certo? Que nós achamos que são diretrizes meio que geral, né? Que geralmente todo mundo usa, mas as empresas têm diretrizes específicas, tá certo? Não se limitem ao que só está aqui. Aqui é só para realmente auxiliar vocês a preencher e dar uma luz, né? Dar uma ideia do que pode ser documentado, tá certo? Então aqui a gente vai pegar, gente, esse Docs com a sugestão. Gustavo, esse aqui, ele está direto no nosso Help Center, tá bom, Gustavo? Você pode vir aqui, então, no Help Center da New Byte, tá certo? A gente vai colocar o link aqui para vocês aqui na reunião, tá? Isso, ó, o Lucas já mandou o Help Center ali para vocês. Você vem aqui no Help Center, Gustavo, vai descer aqui, ó, temos NChat, né? A gente documenta sobre todos os nossos produtos. E aí aqui embaixo vai ter inteligência artificial. Clicando na inteligência artificial, né, vai ter uma geral sobre tudo, mas temos aqui, ó, exemplos para o preenchimento, informações gerais, tá certo? Clicando nesse exemplos para preenchimento, nós vamos cair nessa página, tá? Que tem lá os 23 tópicos de exemplo para vocês, tá certo? Gente, então a gente vai pegar aqui um tópico aqui na hora e fazer para vocês entender o que é adaptar esse tópico, né? Então a gente pegaria aqui, ó, desde o começo do 1, certo? Vai descendo aqui, ó, com o mouse, até o final aqui, ó. Aqui começa o 2. Então a gente só pegou o 1, a gente vai copiar ele, certo? E vai colocar aqui, ó, no NDocs, fazer um novo. Olha só, né? Então a gente vai fazer aqui, então, sobre o tópico do Early Check-in, certo? A intenção, gente, vocês não precisam mudar, tá? A intenção, ela é genérica e todas as empresas podem usar a mesma intenção, tá certo? A intenção nada mais, nada menos, que é informando para a IA a situação que está acontecendo e o que ela deve fazer. Então aqui a gente tem informar o hóspede sobre a possibilidade de entrar no imóvel antes do horário padrão do check-in. Caso eu trabalhe por check-in, né? Tem gente que não trabalha. Poderia ser negativo, tá bom, gente? A gente pode fazer um negativo depois desse aqui, tá? E aí a gente chega no contexto. O contexto é aonde é o coração do NDocs. Isso aqui é onde realmente vai estar a informação da empresa de vocês, tá? Então aqui vocês fariam de acordo, vocês podem ler o que está escrito e apagar completamente e escrever de novo, ou simplesmente, né, caso vocês, né, gostarem do texto, vocês mudem só de acordo com o que precisa ser mudado. Então vamos dar um exemplo aqui. O early check-in não é garantido, depende exclusivamente da disponibilidade do imóvel, considerando reservas anteriores e o tempo necessário para limpeza e preparação. Ok, então a gente está explicando para a IA que não é garantido, né? Precisa ver disponibilidade, etc. Aí, quando é possível a liberação antecipada, pode ser informada um dia antes da data de estadia, mediante a cobrança adicional de meia diária. Tá certo? Então, aqui a gente está falando, a IA, ela vai avisar para o hóspede que quando há disponibilidade, um dia antes da reserva dele, ela fala, olha, você pode entrar mais cedo, mas você tem que pagar uma meia diária. Caso não seja a de vocês, a gente refaz essa parte. Então, isso assim, ó, quando possível a liberação antecipada, é necessário o pagamento de uma taxa de meia diária, ou uma diária, né? Ou se vocês têm um preço fixo, R$50, R$200, não sei. Depende de vocês, tá bom, gente? É aqui que vocês adaptam, tá? De meia diária. Aí vocês poderiam colocar, só aceitamos pedidos de early check-in com 48 horas de antecedência. Daria para colocar, tá certo? Então, assim, o que precisar mudar nesse contexto, gente, vocês mudam, porque o contexto, ele é genérico, ele não está filtrado na empresa de vocês, tá certo? Aqui, realmente, vocês têm que mudar. Já o exemplo de pergunta, essas perguntas que nós disponibilizamos para vocês podem manter, não tem problema algum. E caso haja necessidade de colocar mais perguntas, não tem problema nenhum, tá certo? Vocês poderiam simplesmente copiar essa aqui, essa última aqui, né? Colar aqui embaixo e mudar o que está entre aspas, certo? E colocar aqui uma nova pergunta, certo? Nova pergunta. Tá certo? Bem simples, bem tranquilo. Por que eu faria uma nova pergunta? Olha, gente,
não é todos os tópicos, mas pode haver algum tópico a ser documentado que tem alguma gíria regional, né? Que tem alguma palavra que a IA não entenda, né? Sobre, imagina que alguém usa uma palavra sobre early check-in e ela não entendeu. Vocês vão lá, documentam essa pergunta, essa palavra, no tópico certo, né? E ela vai começar a entender, tá certo? Então, se eu falasse que uma gíria era sobre early check-in, se eu documentasse aqui, ela conseguiria entender. Caso não venha em mente nenhuma ideia, né, sobre isso, não tem problema, pode usar só as que a gente documentou e vida que segue. Caso você esteja fazendo um tópico que não esteja listado por nós, nós recomendamos pelo menos 2 perguntas sobre o tópico. E pode ser pergunta como está aqui, né? Ó, posso entrar antes do horário? Tem como fazer check-in mais cedo? São perguntas simples que é sobre o tópico, tá bom? E aí a gente chega na resposta sugerida. Gente, a resposta sugerida, vocês vão mudar, né? Por favor, né? Porque, como eu disse, né? Está adequado a um fictício, né? Não é sobre a empresa de vocês. Mas isso aqui, basicamente, gente, vai guiar a nossa IA como ela deve responder sobre esse tópico, né? Esse tópico específico. E por como que isso funciona? Ela vai pegar essa mensagem e copiar e colar? Não, ela não vai. Mas ela vai se basear no tamanho dela. Então aqui a gente tem uma resposta de 3 linhas. Então ela vai querer tentar fazer 3 linhas. Ela vai ver se tem emote sendo usado, se tem uma carinha feliz, né? Se tem um foguetinho, um coração. Então aqui não tem, então ela não usaria, tá certo? Então a resposta sugerida, ela dá mais uma cara para vocês. E o que vocês podem fazer com a resposta sugerida, né? Vocês podem personalizar ela de acordo com o que vocês querem disponibilizar para o hóspede. Então, por exemplo, como que eu falo, como que poderia ser feito isso? Eu poderia colocar aqui, ó, telefone para contato, para reservas, para alteração de horário de reserva. Eu poderia colocar essa informação, mas eu não quero dizer isso para o hóspede. Eu só quero que tá lá, deixa lá documentado. Se algum dia ela precisar, tá lá. Se eu não colocasse na minha resposta sugerida, ela não falaria sobre esse telefone aqui. Mas se eu quero forçar ela a falar o telefone, eu colocaria que ela tem que falar esse telefone. Então, falar, para solicitar a alteração de horário da reserva. Ligue para, não, mande uma mensagem para 11948. Tá certo? Então, assim, a resposta sugerida, se vocês podem colocar as informações que você quer, que a IA sempre mande para o hóspede quando ele falar desse tópico, tá certo? Então, o contexto, ele pode ser gigantesco, mas eu poderia só colocar isso aqui. O early check-in depende do demora no dia da sua chegada, sabe? Se eu colocasse só essa frase, ela provavelmente só colocaria só essa frase, ou frases pequenas, né? Ela seria mais curta, ela seria mais breve, tá certo? Então, aqui, a resposta sugerida, ela dá o tom de voz que vocês querem, tá? Às vezes é um tópico que vocês queiram deixar mais completo a resposta, outros tópicos ser mais breve, né? Outros tópicos usarem emotes. Então, a resposta sugerida serve para isso, tá bom, gente? É para vocês realmente moldar do agrado de vocês, certo? E com isso, então, a gente continuaria fazendo os outros tópicos. A gente olharia os tópicos que tem aqui, e se algum você falar, poxa, esse aqui é interessante eu ter documentado, vai lá e faz, tá certo? Então aqui, ó, tem calção. A gente trabalha com calção ou não? Pô, eu trabalho. Vai lá e documenta, certo? Às vezes não está documentado no anúncio, às vezes falta, né? Às vezes só está falando, é cobrado um calção. Tá, mas como que é cobrado? Em que momento que é cobrado? Em qual link que é cobrado? Então essas informações, gente, fica faltando para IA. Então, se a gente pega aqui, olha só como que tá esse calção aqui. Alguns imóveis podem exigir um valor de calção como garantia contra danos ou descumprimento de regras. A gente está explicando para a IA por que é cobrado calção, para ela explicar para o cliente, caso o cliente pergunte. Por que é cobrado calção? Tá aqui a explicação. Tá? Ó, esse valor é devolvido após o checkout. Então, se o cliente já perguntar, mas quando que é devolvido?
após o check-out, está escrito ali. Caso não haja ocorrências no imóvel, o valor é cobrado no momento do check-in presencialmente. Pronto, a gente deu tudo para IA. A gente falou quando que o calção é devolvido, por que o calção é cobrado e o quando ele é cobrado, presencialmente. Tá certo? Alguém levantou a mão? Eu, Felipe, tudo bem? Boa tarde para Tudo vocês. certo? Tudo bem. Cara, só quero pontuar uma situação que agora você falou aí da questão do calção. Então, ali no cadastro de informações, você entrega tudo que você tem sobre o calção, certo? Certo? E aí o cliente vai lá e pergunta, por que cobra o calção? Teoricamente, a IA responde só essa pergunta, certo? E não todo o corpo do que eu construí ali na IA. Com certeza. Com certeza. O que tem acontecido com a gente é que ela está pegando tudo que eu coloco ali de conteúdo Certo. sobre determinado assunto e ela entrega tudo. Então, quando eu coloco que a gente oferece um enxoval, e que a gente disponibiliza travesseiro, e que a gente disponibiliza manta extra caso precise, e que a manta extra vai ser cobrada taxa, né? Quando o meu cliente vai numa OTA, ou enfim, no chat e pergunta, oferece enxoval? A IA ela pega toda essa resposta e joga para o meu cliente. Tá E certo. isso até uma questão ali que eu acho que alguém colocou no chat, não sei se é a mesma coisa, mas pareceu, porque eu queria uma maneira de eu brecar um pouco a resposta dela. Eu não sei se eu posso configurar isso na persona dela, ou nessa resposta sugerida, ou eu troco, como que eu faço esse molde, sabe, dessa resposta Certo, certo. Olha, fragmentada, né? Juan, né? Uhum. Eu diria que assim, né? Tem que olhar, né? Certo, como está documentado, né? E vendo uma conversa, né? Também a gente sempre pede uma conversa para entender exatamente como está sendo o atendimento da nossa IA. Mas pelo caso que você falou, né? Assim, pensando por cima, talvez seria dividir os tópicos, então um pouco. Então assim, falar sobre o enxoval, aí fazer um outro tópico, aluguel de almofada, como você falou, desculpa, não entendi, fugiu ali. Cobrança de taxa extra para Isso, enxoval isso. extra, Então limpeza assim, extra. você faria enxoval disponível, o tópico 11. Sim. Aí, enxoval Formato extra, legal, tópico 12, entendeu? Então, talvez, entendi. se você quer que fique menor a resposta de algum tópico, talvez seja melhor dividi-lo em vários tópicos diferentes. Não tem problema algum, tá certo? Tá, Tá? entendi. Vou testar. Obrigado, Felipe. Não, com certeza. Estamos aqui para isso, viu? Valeu. E aqui, gente, então, é muito importante, né? Continuando falando sobre o calção, porque é um exemplo legal, né? Se a gente cobrasse o calção por Pix, né? Não presencialmente, a gente poderia colocar assim para IA que, olha só, o valor é cobrado no link fornecido com todas as instruções de check-in que é enviado no dia do seu check-in. Então aqui a gente já falou para IA. Aqui agora a gente está falando que o calção ele é pago por um link que é enviado nas instruções de check-in. Quando que é enviado? No dia do seu check-in. Então é bom a gente sempre documentar tudo, porque o hóspede ele é curioso. Se a gente falar, é enviado todas as instruções de check-in, só isso aqui. Aí ela vai falar, é enviado com todas as instruções de check-in. E aí o hóspede fala, tá, mas quando que eu vou receber isso? Não recebi. Aí então a gente colocou, então, no dia que é enviado no dia do seu check-in. Entendeu? Então a gente a gente não gera mais dúvida para IA. A gente sempre tem que pensar assim, o hóspede vai perguntar isso. E aí, como que a IA vai reagir? Ela tem que ter essa informação. Então aqui a gente tem uma informação completa, tá certo? Se o hóspede perguntar quando que é enviado, agora ela sabe. E aí seria só moldar a resposta sugerida de acordo com o que a gente mudou, tá bom, gente? Então, né, aqui tá falando que o calção é pago no momento do check-in, a gente poderia falar o pagamento do calção é efetuado por um link que é enviado junto com todas as instruções de check-in que são enviadas no dia do seu check-in. Tá certo? Então aqui a gente já moldou a resposta sugerida, porque a gente mudou nosso contexto, e estaria totalmente funcional, gente, tá? Estaria totalmente funcional.
essa instrução para nossa IA. Tá? Então a gente faria isso, gente. Vai indo, né? Vai indo. Quero fazer uma instrução que não está lá, Felipe. Né? Como que eu faço uma instrução nova? Gente, pega uma instrução aqui, qualquer uma, pode ser do NDocs aqui, copia ela, joga aqui embaixo e começa. Nova instrução. Título. Qual que é a intenção, gente? Lê a intenção dos 23 tópicos, que eu imagino que vocês vão conseguir entender como que escreve uma extensão. Né? Eu acho que com tantos exemplos assim para vocês, deve dar mais uma luz, né, de como escrever uma intenção. Então, escreve a nova intenção, né, que é a situação para a IA, né, o que ela deve fazer. Né? Chegou no contexto, escreve esse contexto, né, dessa nova instrução, né, senão vocês vão fazer aqui no título. E aí vai fazendo de acordo, tá certo? Se você tem uma intenção e um contexto, o exemplo de pergunta e o resposta sugerida, vocês vão tirar de letra, tá certo? Que é o mais fácil de fazer. E aí, gente, o que a gente pode documentar que é muito interessante no atendimento de vocês, tá? Aqui, lá embaixo, se a gente descer lá para baixo, que eu acho que tá aqui para baixo, temos aqui uma informação negativa, tá? Itens e serviços não oferecidos, gente. Então a gente pode falar para a IA o que a gente não tem para aquele hóspede curioso que pergunta sobre o espeto da churrasqueira. E a gente não tem documentado sobre o espeto da churrasqueira. Agora a gente pode documentar sobre o espeto da churrasqueira. Entendeu? Então a gente chega aqui e colocaria aqui itens e serviços não oferecidos. Né? A gente pode colocar, ó, não oferecemos cadeiras de praia, toalhas para piscina, decorações de quarto, né, que muita gente pede, estruturas de praia, guarda-sol, cooler, e o que tiver na mente de vocês, né, se passar na mente de vocês, você fala, olha, nossa, tem um cliente perguntando sobre isso, a IA não sabe, vai lá e documenta. Ah, a gente não oferece café da manhã em todas as nossas unidades. Coloca ali. E aí a gente chega, então, num dilema, né? Num dilema. Imagina que eu tenho 100 imóveis. Vou colocar um número 100 imóveis. Só que em 90 imóveis, eles não são na praia. Então eu não ofereço cadeira de praia. E para os 10 imóveis que eu ofereço? Eu tenho 10 imóveis que têm cadeira de praia. Como é que vai funcionar essa dinâmica? Gente, nós temos uma hierarquia de informação. O que isso significa na prática? Tá? Significa que se no teu Channel Manager falar oferecemos cadeiras de praia, mas aqui no NDocs falar que não oferece, aí ela vai falar que oferece. Tá certo? Ela vai considerar que o que o anúncio diz tem mais prioridade do que no NDocs. Tá certo? Isso só é feito quando há conflito, tá bom? Quando há complemento, não tem diferença nenhum estar no NDocs ou estar na Stays. Mas se na Stays fala sim e no NDocs fala não, ela vai falar sim. Tá certo? Pode falar, Eduardo. Eu tenho uma dúvida, então, em relação a stays, aí, justamente sobre esse ponto, tá, o Felipe? Então, quando a gente, por exemplo, não tem nenhuma informação no NDocs, vamos supor, sobre a vaga de estacionamento disponível, mas lá no descritivo do anúncio eu tenho essa informação. Então, a IA, ela consegue tirar essa informação da stays. Consegue sim, Eduardo. Tá, joia. Claro, com certeza. O NDocs, ele é basicamente uma extensão da Stays. Se não tem lá, ela procura aqui. Né? Entendi. Digamos assim. Tá? Mas, por exemplo, Eduardo, o que eu estava falando, né, para deixar um pouco mais claro, é que imagina nesse estacionamento aqui, né, nos ambientes da Stays, geralmente é estacionamento de graça. Né, garagem gratuita. Né? Garagem gratuita, sim. Não tem mais nada. Né? Aqui não dá para você escrever, né? Aqui você poderia escrever, né? Se fosse o do imóvel específico, né? Vou ir para outra página, né? Vou fazer direitinho. Aqui a gente vai vir para outra página, então aqui vamos vir nesse imóvel aqui. Lá na Stays não tem como escrever nada da garagem, fala só garagem. Sim ou não? Tem ou não tem? Aqui no NDocs, Eduardo, nós poderíamos complementar sobre a garagem. Nós poderíamos colocar assim, então, ó, garagem gratuita. Fica no andar subsolo, vaga 34 e precisa fazer a ficha
na portaria. Tá certo? Então vocês podem complementar. Ela vai olhar na Stace e falar, tem garagem, vai olhar no NDocs, opa, tem uma informação a mais sobre a garagem do NDocs. E aí ela vai usar as duas. Tá certo? Ela só ignora o NDocs quando a Stace fala sim e o NDocs fala não. Tá certo? Tranquilo. E aí, pensando nisso, né, não só a Stace, a nossa IA tem uma hierarquia dentro do NDocs. O que isso significa? Que se eu colocar aqui no BH01J, o bendito BH01J, oferecemos cadeiras de praia, tá? Então a gente oferece cadeira de praia no BH01J. Mas lá no Informações Gerais, aqui eu estou colocando que eu não ofereço. Não ofereço. Ela vai fazer uma hierarquia de novo, e como está documentado no NDocs específico do imóvel, porque aqui está valendo para todo mundo. O Informações Gerais é para todos os imóveis. Aqui eu já documentei só no BH01J. Então ela vai falar que sim, oferecemos cadeiras de praia. Tá certo? Então a nossa hierarquia como que funciona? A Stace tem prioridade máxima, depois vem NDocs específico do imóvel, e aí sim vem o NDocs Informações Gerais. Tá certo? Então a gente pode usar isso para ajudar vocês, né, a preencher. Então, caso tenha, como eu disse, né, a maioria dos imóveis é uma informação, preenche em Informações Gerais. E o que sai desse padrão, vocês documentam individualmente. Tá certo? Isso poderia ser para qualquer informação. A gente poderia ser para early check-in, late check-out, horário de check-in, tudo. Né? Quiser colocar fala, olha, eu tenho um imóvel que não dá para entrar de jeito nenhum early check-in. Vai lá naquele imóvel específico e documenta. Né? Documenta aqui, ó. Você poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Esse imóvel não oferece nenhuma possibilidade de early check-in. Não trabalhamos com esse serviço nesse apartamento. Né? Poder colocar nesse apartamento. Acabou. Só esse apartamento ela vai negar early check-in. Tá certo? Então dá pra gente fazer com tudo. Tudo que vocês pensarem, dá pra vocês fazerem. Vocês podem negativamente alimentar a IA de vocês. Né? Como que vai surgindo essas ideias, gente? Atendimento. Ver o que seus clientes estão falando, o que a IA está transferindo para atendimento de vocês. Puxa, a IA transferiu para um negócio tão simples. Vai lá e documenta. Certo? Porque faltou essa documentação, que se tiver, ela não transfere mais. Tá certo? Ela vai conseguir responder. Tá? Gente, eu acho que do NDocs é isso. Tá? Não tem mais tanto segredo. Eu acho que é realmente olhar esses exemplos aqui, né, para vocês terem uma ideia do que ser documentado, tentar seguir ao máximo, né, essa intenção, contexto, exemplo de pergunta, taranã, etc. E, né, caso ficar alguma dúvida, o nosso suporte sempre está disponível para vocês. A gente atende qualquer dúvida de NDocs, qualquer dúvida sobre qualquer produto nosso, né? Então fica também à disposição do nosso suporte. Vocês podem mandar ticket, vai chegar para nós e a gente analisa caso por caso, né? Por exemplo, o que o Juan, né, tinha comentado, se caso você tivesse aberto um ticket no Ndesk, né, para nós, explicando essa situação e mandando um N-chat, muito provavelmente a gente poderia olhar e eu teria sugerido, né, para dividir os tópicos ou até mesmo, né, vendo realmente o caso, uma outra solução, tá certo? Nós sempre vamos estar disponível suporte para vocês sobre esses produtos, tá? Não é só nas reuniões, tá certo? Com isso, gente, a gente tem esse finalzinho aqui, né? Esses últimos 10 minutos, né? Para alguma dúvida geral. Vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de trazer, né? Agora a gente fica aberto à dúvida de vocês, senão a gente finaliza, tá certo?